Vamos lá, pessoal, muito bem. Vamos continuar aqui, né, a nossa missão aí, né? Vamos continuar aí a nossa aula de PA, né? Vamos dar seguimento aí aos nossos temas aí que estão faltando aí, né? A gente tem que falar ainda muita coisa sobre PA, então tem muita coisa interessante pra gente ver aqui. E vamos lá, vamos continuar aqui sem mais aí enrolação aí, que vocês querem a aula, né? Vocês querem vídeo? Então vocês vão ter aula aí, vocês vão ter vídeo, beleza? Vamos lá então. Maravilha, né? Ah, prof, você tá um comediante, hein? Vamos lá. Então a gente falou, né, no bloco passado, a gente terminou falando sobre as notações especiais e sobre as propriedades, né? Então agora a gente vai fazer alguns exemplos utilizando isso, né? Então, aqui tem um exemplo, obter uma PA de 3 termos, onde a soma é 24 e o produto é 440. Reparem que ele fala que só tem 3 termos e não diz nada sobre quem é o A1, quem é o A2, quem é a razão. Então, problemas desse tipo, a gente vai elaborar uma PA genérica de 3 termos, né? Então, x menos r, x e x mais r. E aí, a partir dessa PA genérica, a gente vai utilizar os dados que ele nos deu. A soma é 24. Então, a soma dos 3 termos é 24. Beleza? Então, menos r e mais r cancela. 3x é igual a 24. Então, x é igual a 8. Então, consegui descobrir aí, né, de cara aí, quem é o termo central, né, quem é o termo do meio. Agora, a gente vai utilizar a segunda informação, que é o produto. Então, trocando x por 8, ó, 8 menos r vezes 8 mais r. Isso é igual a 440. Tranquilo? Então, beleza, né? E aí, o que eu tenho aqui? Ó? Esse 8 que está multiplicando, a gente vai passar para o outro lado dividindo. Então, 8 menos r vezes 8 mais r. 440 dividido por 8, isso vai dar 55. Beleza? E aí agora a gente tem aqui, ó, um produto notável. É o produto da soma pela diferença. Então, primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Então, isso vai dar 55. 8 ao quadrado dá 64, menos r ao quadrado, né? Isso é igual a 5. Então, letra de um lado, número do outro. Ó. R ao quadrado é igual a 64 menos 55. Beleza? Então, r ao quadrado, 64 menos 55, isso aqui vai dar 9. Quadrado vira raiz quadrada, né? Então, raiz quadrada de 9, isso é mais ou menos 3. Beleza? Então, mais ou menos 3. Se a razão, né, é mais ou menos 3, o que vai acontecer aqui agora, né? E a gente pode ter aqui, ó, se o R for positivo, né? Se o R for 3, o do meio é 8, para frente eu somo, para trás eu subtraio, beleza? Se o R é menos 3, vai ficar ao contrário, né? 11, 8 e 5. Belezinha? Tranquilo? Então, a minha PA é 5, 8, 11 ou 11, 8, 5. Como ele não determinou se ela é crescente ou decrescente, servem as duas. Maravilha? Mais um exemplo. Ó. Obtenha a razão da PA, onde o A2 é 9 e o 14º vale 45. Então, ele me deu o segundo e me deu o 14º. Ou seja, ele me deu posições, né, diferentes do A1. Então, a gente vai usar aquele esqueminha que a gente viu no final. Ó.
o AN, o último é igual à posição mais perto do A1, diferença de posições vezes R. Então vai ficar assim, ó. O 14º é igual o segundo mais o 14º menos 2, vezes a razão. Só que o 14º vale 45. O segundo é 9, 12R. O 9 está somando, vai subtraindo, né? Então, 12R é igual a 36. O R vale 3, ó. Ah, então já descobriu a razão. R vale 3. Show? Beleza. Então, vamos lá, ó. Agora, a gente vai falar aqui de um tema, né? Também importante para PA, que é, no caso, ó, interpolação aritmética, tá? Esse termo aqui, interpolação, ele possui sinônimos, tá? Ó, interpolar é a mesma coisa que inserir e também intercalar, tá? Então, são sinônimos aí. Então, interpolar, inserir e intercalar é a mesma coisa. Então, interpolação aritmética é você colocar uma certa quantidade de termos entre dois números dados, de tal maneira que essa sequência vire uma PA, beleza? Então, ó, interpole 7 meios aritméticos. Quando ele fala meio aritmético, quer dizer que tem que virar uma PA. E são 7 termos entre 6 e 46, beleza? Então, é como se eu tivesse assim, ó. Aqui está o 6. Aqui é o último, 46. Aqui no meio do caminho, a gente vai colocar 7 termos. Beleza? E aí tem alguns lugares, né, que, né, em livro também tem bastante, que dá uma fórmula para interpolação, para você encontrar a razão, tá? E aí, né, como vocês sabem, vocês têm bastante coisa para decorar já, então não vejo como algo recompensador decorar aquela fórmula que vai aparecer lá, tá? Aqui a gente vai utilizar lógica. A gente já aprendeu uma fórmula, né, para isso, né, que é a fórmula geral da PA. AN é igual ao A1 mais N menos 1 vezes R. Isso aqui a gente já aprendeu. Então, vamos tentar utilizar o que a gente já aprendeu, né? Isso é importante. Então, beleza. Ó, a gente sabe que o último termo aqui, ó, é o 46 e o primeiro é 6. Então, vamos fazer a referência de último e de primeiro. Então, o último, 46, é igual ao primeiro mais quantidade menos 1 vezes R. Beleza? Só que se a gente reparar aqui, ó, esse cara é o primeiro. Se aqui no meio do caminho tem 7 termos, ó, 1 mais 7, 8. Então, esse cara aqui, ó, é o nono. Ah, que beleza então, hein? Então, se esse cara aqui é o nono, significa que esse N aqui, ó, vale 9, né? Então, esse cara é o nono termo. Então, N vale 9. Então, a gente vai trocar aqui por 9, ó. 46 é igual a 6 mais 9 menos 1 vezes R. 40 é igual a 8R. 8 está multiplicando e vai dividindo, né? Show! Achei a razão. 5. Então, ao encontrar a razão, eu consigo montar a PA inteira, ó. 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46. Vamos ver se tem 7 termos aqui no meio do caminho? Tem que ter, né? Senão deu ruim. 3, 6, 7. Ah, beleza, aqui, ó. Os 7 meios estão aqui, ó. Esses são os 7 meios, são 7 termos. E aí virou uma PA. Tranquilo? Então, interpolar é isso, tá? Então, fiquem atentos aí. Não precisa decorar uma fórmula nova para achar a razão, tá? Basta perceber que esse cara aqui é o primeiro termo e esse cara aqui é o último. E aí, a quantidade total da PA
é a quantidade de meios mais 2. Então, n é meios mais 2. Né? São os do meio mais os 2 da ponta. Maravilha? Beleza? Então, vamos lá. Então, agora a gente vai ver aqui também a fórmula da soma, né? Então, a fórmula da soma é primeiro mais o último vezes a quantidade dividido por 2. Então, isso aqui tem que estar decorado. Só que antes da gente ver isso aqui decorado, tá, eu vou tentar mostrar para vocês de onde saiu essa fórmula aqui, qual foi a lógica utilizada aqui. Tá? Então, qual é a lógica da fórmula da soma, né? Então, somar uma certa quantidade de termos, n termos, é como se eu estivesse pegando o primeiro, mais o segundo, mais o terceiro, mais o quarto, até chegar lá no último cara que eu quero somar no último termo. Beleza? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Tá? Então vamos lá. Beleza, vamos continuar aqui. Então eu tenho o seguinte, ó. Então aqui está a minha ideia de soma, né? Somar a quantidade de termos aqui. Tranquilo. Bom, e aí o que eu tenho aqui é o seguinte, né? A gente aprendeu que se eu pegar uma PA A1, A2, A3, A4, assim, a gente aprendeu o seguinte, né? Que o primeiro mais o último é igual o segundo mais o penúltimo, que é igual ao terceiro mais o antepenúltimo, e assim por diante, né? Então, reparem o seguinte, né? Se eu tenho n termos, tá vendo que eu estou agrupando esse cara de 2 em 2, ó? Então, esse cara mais esse cara mais esse, eu estou fazendo isso uma quantidade de n vezes dividido por 2. Aqui, então, chegamos na fórmula da soma. Professor, viajei. Quer ver só? Por exemplo, ó, vou pegar aqui, ó, o nosso exemplo da aula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, A mais F igual a B mais E, que é igual a C mais D. Então, ó, todo mundo é igual. Então, se todo mundo é igual, tá vendo que o A mais F eu estou fazendo 1, 2, 3 vezes? E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. Ou seja, essa soma A mais F, eu estou fazendo a quantidade 6 dividido por 2. Ah, professor, mas se for a quantidade for ímpar, né? Então, lembra que se a quantidade for ímpar, é como se eu estivesse somando esse cara do meio 2 vezes? Então, ó, A mais E é igual a B mais D, que é igual a C mais C. Então, estou fazendo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. De novo, o A mais E 6 vezes, beleza? Então, essa é a lógica da PA, tá? Da soma dos termos da PA. Uma outra maneira de enxergar isso, tá? Uma outra maneira de enxergar isso é fazer o seguinte, ó. Tem gente que fala que isso é roubo, né? Mas não é não. É porque é um jeito mais vertical de enxergar essa soma n vezes. Então, aqui eu tenho a soma, e agora a gente vai inverter a ordem, assim, ó. Tá? E aqui a soma na ordem normal. Beleza? Então, a gente vai somar tudo, ó.
Então, 2 vezes a soma é igual a primeiro mais o último, mais segundo mais o penúltimo, e assim por diante, até aqui, ó. Segundo com o penúltimo, primeiro com o último. Então, reparem que eu estou fazendo isso daqui, ó. Essa soma aqui, ela vai aparecer a quantidade de termos, vai aparecer n vezes, tá? E a gente sabe que esse cara é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Então, isso aqui eu estou fazendo, ó, n vezes essa soma. O 2 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, soma da PA, A1 mais a n vezes n sobre 2. Tá? Então, esse jeito de escrever do maior para o menor e do menor para o maior é só uma maneira de vocês enxergarem que a soma é sempre igual, né? E aí a gente chega na fórmula da soma, tá? Beleza? Então, isso aqui não é roubo, não. Isso aqui é o jeito até mais comum de se mostrar a fórmula, tá? Então, beleza. Então, maravilha. Vimos aí como é que a gente chega na fórmula. A gente vai trabalhar aqui as questões. Ah, só um detalhe, né? Que além dessa escrita, né? A gente pode escrever isso em função da razão, né? Também. Basta pegar o AN e abrir a fórmula do AN, tá? Beleza. Vamos lá. Não só em função da razão, né? Mas aparecer a razão aqui. Então, aqui tem, ó, obter a soma dos 200 primeiros termos dos números ímpares positivos. Então, o primeiro ímpar é 1, 3, 5, 7. Ele quer a soma dos 200 primeiros. Então, vai até o 200 aqui, ó. Então, repare que esse cara aqui, ó, que é o meu limite aí, né? É o cara onde eu estou parando a minha soma. Eu não sei quem é esse cara. Então, a gente vai calcular esse cara, né? O cara da posição 200 é o primeiro, mais a posição 200, menos 1, e a razão é 2, né? Então, vai de 2 em 2. Primeiro, 199 vezes 2. Então, o cara da posição 200 é 1 mais 398, né? 398 mais 1, isso vai dar 399. Então, esse é o cara da posição 200. E aí, ó, agora a gente pode calcular a soma, né? Então, soma dos 200 primeiros aí. Isso é igual o primeiro, que é 1, o último, que é 399, quantidade 200 dividido por 2. 399 mais 1, 400. 200 dividido por 2, isso dá 100. Então, a soma dos 200 primeiros é 4, 1, 2, 3, 4 zeros. Então, isso é 40.000. Tranquilo? Beleza? Vamos lá, então. Mais um exemplo aí, para a gente trabalhar. Então, calcular a soma dos 25 termos iniciais da PA. Então, os 25 primeiros. Eu não sei quem é o 25º, né? Então, ó, o 25º é igual o primeiro mais a quantidade menos 1 vezes a razão. 1, 7, 13, a razão é 6, né? Então, o 25º é igual o primeiro 24 vezes 6. Então, o 25º é igual a 144 mais 1. Então, o 25º é 145. Então, vamos trabalhar aqui agora, né? Para achar a soma. Então, soma dos 25 primeiros é o primeiro, mais o último, que é 145, vezes a quantidade, que é 25,
dividido por 2. Então, vai ficar 146 vezes 25 dividido por 2. Ó. Cancelou. 73 vezes 25. E eu não sei quanto é que dá. 15 vai 1, 36. 6 e 14. 1825. Ah, que beleza. Então, essa é a soma dos 25 termos iniciais. Tranquilão? Beleza? Então, vamos lá. Ó. Então, aqui eu coloquei uma observação. Que observação é essa aí, né? É a progressão aritmética de segunda ordem, tá? É a chamada PA de segunda ordem, tá? Então, uma PA de segunda ordem, ela aparece quando as diferenças entre os termos viram uma PA, tá? Como assim? Ó? Por exemplo, o primeiro elemento da 40ª linha. Né? Então, aqui, ó, primeira linha, segunda, terceira, quarta, quinta. Tá. Então, esse cara aqui, ó, é o primeiro da linha. Então, vamos supor o seguinte, ó, isso aqui vai continuar. Ele quer aqui o 40º. Então, se eu olhar para cá, ó, são os termos da primeira linha. Isso aqui está assim, ó. 1, 2, 4, 7, 11 e vai embora. Aí eu quero encontrar o 40º aqui, ó. Tá? Quero encontrar esse. Só que se a gente reparar aqui, ó, daqui para cá é 1 de diferença, aqui 2 de diferença, aqui 3 de diferença, aqui 4 de diferença. Então, reparem que eu não tenho PA olhando para cá, ó. Porém, se eu observar as diferenças aqui, ó, 1, 1, 1. Ou seja, nas diferenças eu tenho uma PA. Então, isso é uma PA de segunda ordem. Então, a PA ela é dita de segunda ordem quando as diferenças entre os termos formam uma PA. Tá? Beleza, professor. Então, eu entendi que é uma PA de segunda ordem. Agora, me explica aí como é que eu vou resolver esse problema. Né? Então, a gente vai reparar aqui o seguinte. Ó. Vamos lá. O 2, que é o segundo, é o primeiro, mais a diferença, beleza? O 4, ele é 1 mais 2, perdão. Vamos fazer aqui por parte, vamos lá. O 2 é o primeiro, mais a diferença. O 4, ele é o primeiro, mais a primeira diferença, mais a segunda. O 7, ele é o primeiro termo, mais a primeira, mais a segunda, mais a terceira diferença. Então, reparem o seguinte, ó. Para eu encontrar o 40º, tem um padrão, né? Tá vendo que o padrão aqui, ó, é o primeiro termo da sequência? E o que vem depois é a soma das diferenças? Ou seja, é a soma da PA? Beleza? Então, para resolver isso, né, qual é a fórmula, né, geral de uma PA de segunda ordem? Então, vocês podem decorar o seguinte, ó, que a fórmula geral
de uma PA de segunda ordem é o primeiro termo da sequência mais a soma das diferenças. Lembrando que nas diferenças é onde se encontra a PA, tá? Beleza? Deixa eu sair daqui para a gente ganhar espaço. Tá. Então vamos lá. Ó. Então eu posso dizer o seguinte: ó, o quadragésimo é igual ao primeiro termo, que é 1, primeiro termo da sequência, mais. Agora eu vou olhar para as diferenças. Vou olhar para as diferenças. Então, nas diferenças eu estou montando uma PA, né? Olhando para as diferenças. Vou trazer aqui para cima, por causa do espaço. Ó. 1, 2, 3, 4 e vou embora. Se eu quero chegar aqui no quadragésimo, ó, concorda que, repara, né? O segundo é o primeiro mais uma diferença. O terceiro é o primeiro mais duas diferenças. O quarto, que é o 7, é o primeiro mais 3 diferenças. Então, se eu quero o quadragésimo, concorda que eu tenho que saber qual é a 39ª diferença? Vou chamar aqui de B. Tá? Ó. Então, ó. O segundo, eu preciso da primeira diferença. O terceiro, eu preciso de duas. Tá? A primeira mais a segunda. O quarto termo é a primeira mais a segunda mais a terceira. Então, o quadragésimo termo é a primeira mais a segunda mais a terceira mais a 39ª. Então, tem que ter um termo a menos, né? Porque eu não conto o A1. Então, tem um termo a menos na diferença. No nosso caso, como vai de 1 em 1, né? 1, 2, 3 e 4... O 39º é o 39, né? Vai de 1 em 1. Então, a última diferença vale 39. Como eu quero o quadragésimo termo da sequência, eu tenho, né, soma das diferenças. A primeira diferença vale 1. A última vale 39. E eu vou até o 39º, né? Então, 39 diferenças. Tudo isso dividido por 2, né? Que é a soma da PA. Então, eu tenho quadragésimo igual primeiro mais 40 vezes 39 dividido por 2. Dá para cancelar. Quadragésimo é igual 20 vezes 39. 20 vezes 39 dá 780. Mais 1, né? 781. Então, o quadragésimo termo aí, né, da minha sequência é o 781. Então, gabarito. Letra E. Beleza? Tranquilo? Então, show de bola. Tinha até deixado um espaço ali, né? Nem precisou. Então, tá. Bom. Com isso, a gente encerra, né, a nossa parte de PA, tá? E provavelmente eu vou gravar mais alguns exemplos, tá, de exercícios aí envolvendo PA. Então eu vou gravar um vídeo aí de exercícios complementares, beleza? De exemplos aí, né? Até porque alguns exemplos aí que a gente viu na aula aí foram exemplos mais tranquilos. E aí eu vou gravar alguns exemplos mais elaborados, tá? Então, é isso. Continuem firmes nos estudos aí, beleza? Sigam firmes no propósito de vocês e não deixem de tentar resolver os exercícios. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Show? Maravilha? Então é isso, galera. Valeu, tudo de bom para vocês aí e até a próxima. Um abraço. Tamo junto.